Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Por Onde Anda Nicole. E esse episódio vai sair com áudio um pouquinho diferente, porque eu deixei o meu fone na casa da minha mãe, né? Então, só semana que vem pra eu conseguir ele. E o episódio de hoje é um assunto em que tem sido muito recorrente na minha vida, que é o terminar amizades, né? Que você já disse tchau pros seus amigos. É um tchau de espero não te ver nunca mais. Ou enquanto eu viver e a gente continuar da situação que tá, espero não ter mais contato com você. Por que isso? Todo esse podcast eu gravo falando sobre vivências, sobre ensinamentos que eu tive, né? Sobre visões, tudo é sobre o que eu já vivi, o que eu sei, aprendi, no caso, né? E terminar amizades é uma coisa que eu faço desde o fundamental, né? Eu me lembro o primeiro caso de uma amizade que eu realmente terminei. Eu devia estar no 7º, 8º ano. E a gente era um trio. E uma menina, ela era muito encostada. Completamente encostada. Em tudo que tinha trabalho em grupo, em tal, que dava pra carregar ela, a gente carregava, sabe? E aí, um dia, a gente tinha que fazer um mapa. Uma bandeira da cidade, com outras formas. E a gente se encontrar na casa dessa menina. E ela deu umas instruções que a gente não conseguia encontrar a casa dela por nada, eu e meus pais. E aí meu pai ficou muito bravo, porque a gente tava, né, tipo, só rodando, parecendo uns idiota. E aí eu fiquei brava, sabe? Porque foi o cúmulo, a gente ficou tipo 10 minutos rodando por um bairro que nem era grande, por 3 ruas, e a gente não encontrava, seguindo o que ela tinha dito. E aí, naquele dia, eu falei assim, eu não quero mais essa menina sendo minha amiga. Desde então, minha postura mudou em relação a essa amiga. Depois, a gente, né, voltou a conversar e tal, né? Tanto que depois, quando eu mudei de escola, eu conversava com ela ainda, ela foi um apoio, e daí depois a gente acabou se afastando. Mas naquele momento, eu terminei a amizade. E a gente voltou depois, por quê? Porque tínhamos mudado, né, amadurecemos, né? Pouquinha coisa, né? Mas aquilo lá era picuinha e tal. E aí a gente já não fazia mais trabalho junto. Então a gente podia voltar a conviver tranquilamente. Mas sem aquela amizade anterior. E aí foi uma coisa de boa, né? Uma coisa escolar. A segunda amizade que eu terminei foi uma amizade mais complicada. Porque eu sou muito leal aos meus amigos. E eu valorizo a lealdade, sabe? E essa pessoa não foi leal a mim. Foi leal a uma outra pessoa, né? E em momento algum, né, eu tive um desentendimento com uma pessoa. E aí ela tomou um lado. E ela não fez questão de vir pedir pra mim meu lado. E isso me chateou extremamente. E aí eu terminei essa amizade. Agora a gente tá meio... a gente conversa de vez em quando, sabe? Só pra realmente ver que as coisas estão de boa, mas, né, não ainda que tenha sido resgatado. E agora, recentemente, eu terminei 2 amizades numa paulada só. Por quê? Pra quem não sabe, eu sou meio jovem mística, né? Eu tenho um diploma de astrologia, né? Eu fiz um curso, sou astróloga certificada, mas não exerço, né? E até que esqueci muita coisa, né? Porque, querendo ou não, é prática. Eu, né, não pratiquei. Só fiz o curso porque eu queria saber mais ao fundo. Uso como autoconhecimento, não levo como ciência, tá? Pra deixar bem claro, né? Mas sou meio jovem mística. A lei da atração, se eu ler, eu acredito muito. Tenho noção social, né, de classes sociais, e que isso não funciona para todo mundo, que, claro, é muito mais fácil você acreditar na lei da atração quando você é uma pessoa de classe média alta, ou rico, né, branca, privilegiada, essas coisas, mas enfim. Acredito em lei da atração e medito. E isso, assim, é muito real. Teve uma época da minha vida, um parênteses para eu introduzir, que eu tava em surtos, outro momento eu conto sobre isso, e eu meditava muito, e vinham sinais nos sonhos pra mim, sabe? Tanto que resolvi situações na vida real baseadas nos meus sonhos. E na meditação eu, né, consigo ter esse contato. Ultimamente eu não consigo meditar tão profundamente quanto eu meditava, mas mesmo assim, eu tenho pedido muito pra tirar da minha vida quem não precisa mais estar. E juro, eu falei tipo 2 vezes e veio de paulada, assim. Uma amizade de infância, tipo, muita infância, fez... no caso, vinha uma sucedência de
Sucedência é complicado, né? Uma sucessão de fatores em que eu não concordava. Até que deu o estupim. E eu falei, cara, essa pessoa claramente não gosta de mim. Porque o que essa pessoa me fez, eu me senti, assim, muito atingida. Tanto que eu até dei uma chorada com a minha irmã no momento. Porque, assim, me senti muito atingida. E quem não fecha com os irmãos, não fecha com ninguém, tá? Guarde essa frase de Cafrender, que realmente é maravilhosa. Tô guardando meu dinheirinho pra comprar a camiseta. Quem não fecha com os irmãos, não fecha com ninguém. E depois eu só vou usar essa camiseta. Porque realmente, gente, quem não fecha com os irmãos, não fecha com ninguém. E eu tenho usado muito essa frase pra minhas amizades, né? E assim, lembra que eu falei que eu sou muito leal às minhas amizades e que eu terminei a outra amizade porque essa pessoa foi mais leal à outra amizade? Então, eu não acho ruim que você seja leal a outra pessoa. Desde que você considere a amizade com a outra pessoa também. Porque por causa dessa minha, que eu falei que eu terminei 2 amizades, uma eu terminei, né, por causa disso, porque eu me senti atacada, né, senti que deram uma facada nas minhas costas. E a segunda amizade foi porque ela tomou o lado e ainda me falou coisas negativas, e depois quando eu fui falar, e a gente foi meio que, entre aspas, se resolver, me falou que eu tinha entendido errado, sabe, que essa pessoa claramente me disse. E aí eu parei, e enquanto eu falava, eu olhei e falei, cara, tá tudo bem. Fui tentar abraçar, assim, pra dizer que tava tudo bem. A pessoa, né, meio que não deixou, porque disse que tava suada. Eu falei, bati no ombrinho e falei assim, tá tudo bem, estamos resolvidos. Na minha cabeça eu tava, você não é mais minha amiga. Depois ainda me mandou uma mensagem falando que esperava que um dia as coisas ficassem bem e se desculpava. Não respondi. Por quê? Eu preciso de um tempo pra processar, assim como eu entendo que as outras pessoas também precisem, tá? Não acho que o mundo gira em torno de mim. Isso era eu no ensino médio. Inclusive, tem uma história ótima sobre isso, mas fica pra outra hora. E é muito complicado quando você tem amizades de anos, porque ambas eram amizades de anos, né? Mas uma era mais anos que a outra. E é muito complicado, porque você vê aquela amizade, tudo que vocês construíram, tudo, sabe, sonhos, objetivos e fofocas indo pro ralo, sabe? E só que depois essa minha segunda amizade terminada, meio que eu entendi, porque foi ano passado, né? Eu falei, cara, não quero mais. Se não for pra estar na minha vida, não esteja, tá? Quero realmente gente que feche comigo, que vá comigo em frente e me ajude. Mesmo que depois essa pessoa a gente acabe se distanciando naturalmente. Assim como tem as minhas amigas de infância. Eu tenho 2 amigas de infância que desde crianças a gente é grudadas. Claro, já passamos por todos aqueles problemas de triozinho, mas sempre continuamos unidas e juntas, sabe? Estamos juntas até hoje, tanto que elas me apoiam muito nesse podcast. Beijo, lindas. E a distância nos separa, mas às vezes a gente se reencontra, às vezes não, e assim a gente vai indo, sabe? Porque a distância, ela às vezes é necessária, sabe? Para que as pessoas cresçam, se entendam, né? Quem sabe até voltem a ser amigos. Mas muitas vezes, a distância só termina amizades que deveriam ser terminadas. Só que às vezes, realmente, a gente precisa colocar um ponto final em amizades tóxicas, em amizades que são apenas interesseiras, sabe? São amizades que não vão te levar a lugar nenhum, sabe? Que não te agregam, que não te ajudam. E aí, você fica lá, com a cara de panaca, achando que pode confiar nessas pessoas, quando na verdade você não pode. Achando que essas pessoas se importam com você, quando na verdade não se importam, ou se importam muito pouco, sabe? Pra na primeira oportunidade te trocar por uma pessoa mais influente, por uma pessoa mais legal é relativo, tá? Mas enfim, por uma outra pessoa, tipo, sem olhar mais pra você. E isso é realmente muito complicado quando você não tá preparado pra entender isso, sabe? Claro, eu já sofri quando amizades me trocaram, né? Quando muitas vezes fui ignorada. Claro que sofri. É mais porque, meu, vendo na casa 11
em aquário, sabe? Eu tenho um monte de planeta em aquário. Então, realmente, as amizades, pra mim, são mais importantes que relacionamentos amorosos, né? E meu namorado sabe disso, então não é uma questão. Mas eu tenho entendido que eu quero realmente amizades boas e com valor. Não quero ficar carregando gente que não tem sentido, sabe? Quero realmente... Claro que não vou ter, como falei no episódio, né, no episódios passados, não quero simplesmente ter uma estante apenas com produtos altos, né? Mas eu quero poucos produtos e produtos essenciais. Eu acho a prática do minimalismo uma prática elitista, né? Não vamos ser hipócrita, mas uma prática muitas vezes é interessante, né? E vamos ser minimalistas com nossas amizades. Às vezes não tem necessidade, sabe? Claro que às vezes eu vou num lugar, posso conhecer meio mundo de gente, né? Dar uma cumprimentadinha e tal, mas quem sabe o que tá acontecendo na minha vida? Quem que tá do meu lado? Quem que eu tô mandando esse link desse podcast? Sabe? São poucas pessoas. Então é isso, assim, é a qualidade. Não tô dizendo que tem muitos amigos, né? Os amigos são ruins. Mas quando a gente tem poucos amigos, a gente consegue, querendo ou não, gerenciar a qualidade dessas amizades, sabe? E a gente consegue gerenciar. Por exemplo, pra fulano eu conto tal coisa, pra ciclano eu conto tal coisa, que nem eu falei na outra. Até pra a gente entender quando a gente tá carregando gente demais, sabe? Quando a gente tá dando importância pra gente que não dá tanta importância pra gente. Que às vezes a gente pode só se afastar. Ou, quando o caso for mais sério, realmente terminar essa amizade, né? Porque existem situações em que realmente é melhor terminar uma amizade, deixar essa amizade ir. Porque não tem. Por que eu vou ficar carregando uma amizade tóxica que tá me fazendo mal, me botando pra baixo, só me procura quando quer, sendo que eu tenho amigos que a troca é mais equilibrada, né? Porque você consegue entender quando relacionamentos são mais unilaterais. Ou, claro, em relações, existem momentos em que a relação vai ficar mais unilateral, né? Por exemplo, entre um relacionamento amoroso ou uma amizade, fica um pouco pendente, pode acontecer de ficar pendente um pouquinho mais pro lado, aí depois troca, fica pendente um pouquinho mais pro outro, e aí depois se equilibra, e aí fica mais ou menos nisso, sabe? Até em amizades. É tranquilo, é normal. Tem momentos em que seu amigo pode estar mal e você tá bem, então você auxilia. Depois você tá mal, seu amigo tá bem, então auxilia. Tem momentos que os dois vão estar bem, equilibra. Momentos que os dois vão estar mal, equilibra. E se ajudam, sabe? Vão se ajudando. Agora, só uma pessoa pode estar mal. Só uma pessoa pode reclamar. Só uma pessoa que aconselha. Aí quando você pede um conselho, essa pessoa dá um conselho merda. Por quê? Porque não se importa, sabe? Eu acho que tem que terminar a amizade, sim. E a gente tem que normalizar isso. Porque muitas vezes a gente trata as amizades como, nossa, fiz essa amizade, eu nunca mais posso me distanciar dela. Claro que pode! Onde é que tá escrito? Sabe? A galera não... Parece que a amizade é sagrado, sabe? Que nem mãe, sagrado. Vamos desmistificar isso um pouquinho, sabe? A gente pode terminar as amizades, a gente pode terminar relacionamentos, a gente pode fazer o que a gente quiser. Desde que se não tá fazendo bem pra gente, a gente tem que terminar. Claro, você pode sumir. E se a pessoa vir te questionar, você mandar o textão. Ou já mandar o textão na real e viver. Sabe? Claro que às vezes a gente termina uma amizade precipitadamente, né? Porque às vezes, realmente, a pessoa tá numa vida merda. Tá acontecendo muita coisa ruim na vida da pessoa. E a pessoa, claro, tem muito mais coisa ruim pra trazer. Que às vezes, né, tipo, a gente não tem oportunidade, porque realmente a vida daquela pessoa tá desgraçada. Né? São exemplos que eu tô dando agora, tá? Não quer dizer realmente que aconteça isso. Pode ser que aconteça. Né? Mas pode acontecer. E acontecem muitas outras coisas. E aí, né, essa pessoa não tem a capacidade de te dar um conselho. Né? Tem que colocar na balança e ver, olha, essa pessoa já me ajudou em outras vezes e tal, é uma amizade que vale a pena deixar? Vale, quem sabe dar uma afastadinha, né, tal. Agora, no tempo da amizade que você tem com essa pessoa, sempre foi sobre ela, sempre foi sobre ele, Mona vai embora. Vai embora, na real. Assim, eu me comprometi comigo mesma, que eu, por mais que eu admire e ame minhas amizades, vão ter amizades que eu vou ter que
mandar embora. Sabe? Independente de o universo me mandando sinais, independente de estresse, vai ter amizades que eu vou ter que mandar embora. Porque não condizem com quem eu sou. Ou porque não tem mais compatibilidade, sabe? Posso amar uma pessoa, mas se não tem mais compatibilidade, não adianta ficar junto, sabe? Ficar carregando mais essa pessoa. E, claro, com muito respeito, né? Se eu não briguei com essa pessoa, e se eu briguei também com muito respeito. Mas, cara, se eu der acesso, as minhas mensagens de término da amizade são muito mais secas, diretas, né? Já quando só é um distanciamento normal, só é um distanciamento normal. E assim acontece na vida, né? Enfim, gente, espero que tenham entendido, que tenha feito sentido, ou pelo menos uma boa companhia. Curtam, compartilhem e comentem se quiserem. Beijo, até a próxima.